Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho dessa pressão em Ramon e Emiliano Dias após a derrota para o Vitória lá em Salvador no estádio do Barradão, a gordura cada vez mais diminuindo, né, em relação ao Z4, uma secação forçada ao Santos hoje diante do Palmeiras, possibilidade real da demissão e a troca do comando técnico mais uma vez, o pedido dos conselheiros e o bastidor fervilhando dentro dos corredores lá do Beira-Rio. Tem muita coisa para falar aqui nesse conteúdo, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, o sininho do lado do inscrever-se, o teu like, claro que é importantíssimo, o teu compartilhamento também. Até às 6 da tarde de hoje, tá valendo para tu te inscrever no Clube do Ernest. Tem uma galera fazendo até às 6 da tarde. Tem o link aqui na descrição para tu concorrer ao primeiro sorteio, que vai ser uma caixa de ferramentas da Tramontina na faixa colocada aqui pela Autopeças OK, que é uma das parceiras do Clube do Ernest, beleza? Lá nas postagens da comunidade tem o calendário, inclusive, de sorteios. Pizza, tem vale compras, tem muita coisa bacana para acontecer na próxima semana. Também tem sorteios, tá, de uma estadia lá num hotel em Santa Catarina, muita coisa bacana. Se tu curte o trabalho, apoia e, claro, ganha aí essas possibilidades de ser sorteados no Clube do Ernest, beleza? Bom, gurizada, assim, hoje a gente seca o Santos. Eu vou tirar aqui um pouquinho da minha cola, tá? E vou trazer para vocês a tabela aqui do lado. Vocês sabem, basicamente, porque é óbvio que o Colorado está sempre de olho em cima do que acontece na tabela. Porque, como disse ontem, né, o glorioso André Mazzuco, são 3 pontos para a 11ª colocação, ou 12ª, né, uma vez que o Inter está com 36 e o Bragantino 39, e também 3 pontos em relação ao 17º, que é o Santos. Só que o Santos joga hoje contra o Palmeiras. Se vencer ou empatar, o Inter fica a 2 pontos da zona da degola. E aí, dependendo do que acontecer no final de semana, pode ser ultrapassado, tanto por Vitória e pelo próprio Santos, e aí, a partir daí, o Inter, então, seria o 17º colocado. Se o Santos não perder o jogo hoje, tem 2 clubes que podem passar o Inter agora no final de semana em caso de o Inter não marcar 3 pontos. Porque o Inter com 36 e o Vitória e o Santos com 34, se o Santos empata hoje com o Palmeiras, o Santos vence o seu jogo, vai a 37, e o Vitória, vencendo o seu jogo, também iria a 37. E o Inter obrigatoriamente teria de pontuar para não estar entre os 4, né? Da zona ali da degola ou da zona do rebaixamento. Porque aí o Inter iria, se o Inter faz 1 ponto, vai a 37 e fica tudo igual, beleza? Fica todo mundo com a mesma pontuação, só que o Inter tem o melhor saldo. O grande problema seria se o Santos e o Vitória vencessem e o Inter perdesse para o Bahia, porque daí eles vão a 37, o Inter não pontua, vai a 36, vai a 17 pontos, tá? Só que assim, eu acho que o mais importante que a gente tem para falar é a respeito da continuidade do Ramon e do Emiliano Dias. Hoje, o Jeremias Werneck trouxe a informação que já começa o zum de que o Internacional poderia jogar mais sob o comando do Ramon e do Emiliano Dias. E aí aqui tem alguns poréns, tá? É o 4º jogo sem vitória. O Inter vence o Sport e depois o Inter perde para o Bahia, perde para o Fluminense, empata com o Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio e com um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo, e agora perde para o Vitória no Barradão. O Inter agora contra o Bahia é um jogo decisivo, como todos que tem, só que o que se fala dentro do departamento de futebol e nos corredores lá do CT é que no 10º jogo, que é o que ele vai completar agora, e 45 dias de trabalho, já deveria haver uma consolidação deste esquema, deste modo de jogo, deste jeito de
organizar e governar, inclusive, os atletas, e que a partir daí há uma reticência sobre a continuidade dos dois. Principalmente que eles tentam um esquema e não dá certo, eles tentam tirar jogadores e colocar outros e também não dá certo, eles tentam até um choque de realidade, no caso envolvendo o Carboneiro ir para a reserva, aquela questão envolvendo o se precisar trocar um soco com os caras não saírem na mão, a gente vai sair, no sentido, né, de fazer de tudo para dar certo. E aí, nesse contexto todo, se fala que eles já poderiam estar fazendo mais. Por exemplo, é o quarto jogo sem gols que o Inter marca. O Inter não marca gols há 4 jogos. E aí a gente vê que a gente tem dificuldade no ataque, a gente tem dificuldade no meio-campo, a gente tem lampejos de bons jogos, como, por exemplo, contra o Botafogo, em que o Inter venceu, contra o Atlético Mineiro, o lado direito teve o Vitinho ali como destaque e tal, mas depois o outro jogo não houve sequência. O Inter tem alguns lampejos de bons momentos nessa sequência do Emiliano e do Ramon. Até não pegou muito bem 2 frases, tá? Em que a coletiva tanto do Emiliano e do Ramon e do Mazzuco repercutiram, com a torcida principalmente nas redes sociais. Uma delas é o Emiliano falando: nós estamos na zona? Nós pegamos 2 times que estavam quase em antepenúltimo. Ele está falando do Vasco e do Corinthians. Para nós, brigar pelo rebaixamento é estar lá dentro, estar entre os 4 últimos, né? Nós dependemos só de nós e a situação é diferente das outras que nós enfrentamos, né? Como eu disse, com o Vasco e com o Corinthians. Essa frase não pegou muito bem na rede social porque remete ao apequenamento do Inter, né? Ao quanto o Inter, neste momento, sucumbe não só aos adversários, mas também no microfone. Uma vez que mostra, por mais que seja um discurso externo, ou que seja um discurso de preservação da equipe, do grupo e tudo mais, é um discurso que faz com que o torcedor olhe e pense, só um pouquinho, onde ele está? Que tipo de pensamento é esse de que a gente não está brigando para cair? O que corrobora essa frase é a frase do Mazzuco, inclusive quando ele diz, né, nós estamos a 3 pontos da 11ª, 12ª colocação, ali como a gente falou no início do conteúdo, para brigar, né, por uma vaga na Sul-Americana. A questão não está na matemática, né, a questão está no quanto o Inter não joga para chegar nessa posição e brigar por alguma coisa a nível internacional, né? Agora na semana, no mês que vem, na temporada que vem, na temporada 2016. E assim, isso é doido também, tá? Tem uma questão que ele fala sobre o Borré. Nós precisamos de jogadores experientes, como o Borré, que nós não tínhamos. Quem fala isso é o Ramon, o que também dá a entender que ele volta para o jogo. Ou seja, se ele volta para o jogo, o Carboneiro ou é reserva, ou vai continuar o Vitinho como um ala direito, e o Inter vai ter só a volta do Gabriel Mercado para estar com o Vitão, e aí o Vitor Gabriel, o Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio foi horrendo lá no Barradão. Então volta o Gabriel Mercado da suspensão, 3º cartão amarelo, mas o Juninho está com o 3º cartão amarelo. Ou seja, já tem também a possibilidade de manter 3 zagueiros, sim, mas vai manter 3 zagueiros em cima de um contexto com o Vitinho do lado direito para poder acomodar o Borré no ataque. O Borré que não faz gol há 10 jogos, ou marca 1 gol em 10 jogos, melhor dizendo. O Borré que nos últimos 9 confrontos deu 1 chute a gol. Não, né? Então, não que o Ricardo Matias tenha ido, meu Deus, espetacularmente bem, tá? Só que eu faria uma mudança de esquema novamente. Eu botaria os 4 defensores e botaria um tripé no meio campo, que é o que mais deu certo. Ainda que o jogo contra o Botafogo era no 3-5-2, mas eu acho que o sistema hoje do Inter está muito mais propício para o Carboneiro e para o Vitinho no ataque, do que o Borré lá na frente, por exemplo, tentando enfiar o Vitinho como um ala direita para poder pegar e botar o colombiano como titular. Bota o Ivan, bota o Bruno Gomes
Bota o Vitão, o Mercado e o Bernabei. Luiz Otávio, Thiago Maia e o Bruno Henrique. Ou o Alan Rodrigues, se conseguir ter chance agora de voltar, porque ele estava numa fase final de recuperação, já de treinamento. O Alan Patrick, o Carboneiro e o Vitinho, está resolvendo o problema. Bota os teus laterais para atacar, ou bota os teus laterais com um pouco mais de prudência, mas bota a trinca de volantes ali para segurar e não tomar gol. A realidade do Internacional hoje ela é apequenada, infelizmente. Infelizmente. Eu não gosto do tripé, eu reclamava, inclusive, quando o Roger colocava o tripé. Tá? Mas precisamos ter consistência defensiva. O Luiz Otávio joga muito melhor a saída da bola do que o Bruno Gomes e do que o Thiago Maia. Então sai com o Luiz Otávio, entra pro Thiago para a esquerda e pro Bruno Henrique pela direita. Alan Patrick pode ficar um pouco mais na frente, com o Carboneiro e o Vitinho saindo pelos lados. E aí aproveitando a questão do elemento surpresa, com o Alan Patrick como um falso 9, como o Bruno Henrique entrando na área, como aconteceu contra o Sport, em que o Vitinho cruzou para dentro e a gente empurrou com o Alan Patrick. Depois o Carboneiro cruzou para dentro e a gente empurrou com o Bruno Henrique. Tem possibilidades, tá? Só que, claro, o time do Vitória ele é muito menos frágil. O time do Bahia, perdão, é muito menos frágil do que o Vitória e do que o Sport. Esses dois aí que a gente estava citando aí nesse conteúdo e principalmente em cima aí da possibilidade tática, tá? São 2 vitórias. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar só o scout, tá? Neste momento, são 9 jogos, são 2 vitórias apenas, com 3 empates e 4 derrotas. Tá a situação bem incômoda, ou bem de se incomodar o Ramon e o Emiliano Dias, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não esquece que a Hora do Pastel é minha parceira aqui também, tá? Se tu quer comer um pastel, liga para eles, entra em contato no Instagram, vai lá, chama, manda mensagem, entra em qualquer uma das lojas da rede na tua cidade, porque é a maior rede de fast food de pastéis do mundo. Usa o cupom Grenal10 que tu vai ganhar desconto de 10% no teu pedido, beleza? Come e aí depois me agradece. Valeu? Um forte abraço. Tchau.